Olá, boa noite. Vamos lá, meus irmãos. Na progressão daquilo que temos trabalhado nas últimas semanas, nós estamos tentando cobrir um panorama do Antigo Testamento, falar sobre as várias histórias e sobre como elas se conectam naquilo que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a história da igreja, a percepção que temos a respeito de Deus, de quem é Deus. Muita gente, por não conhecer o Antigo Testamento e o Novo Testamento adequadamente, tem algumas impressões muito equivocadas. Tem gente que acha que Deus no Antigo Testamento age de um jeito e que no Novo Testamento ele age de outro, Deus é imutável, Deus não está sujeito à variação por condições, por adversidades. O que nós temos, na verdade, em todo o panorama bíblico é uma progressão de revelação. O Senhor tem, desde os primórdios da humanidade, se dado conhecer progressivamente. E eu tenho certeza que não haveria a menor possibilidade de que nós compreendêssemos essa natureza do Senhor se nós já recebêssemos tudo de uma vez, até porque a caminhada com Deus, na medida em que nós vamos conhecendo todo o Evangelho, é uma caminhada de surpresas constantes, no sentido de que nós vamos conhecendo mais a nós mesmos, a nossa própria natureza, a bondade de Deus em nosso favor, as misericórdias de Deus, o desafio de amar as pessoas e ao mesmo tempo a dificuldade de fazer isso. E Deus nos transforma, Deus faz com que a vontade dEle se estabeleça e não tem como você morrer de tédio em uma caminhada genuína com Deus. A gente às vezes fica desesperado, mas não entediado. O desespero é todo por nossa conta. Na medida em que vamos confiando em Deus, isso vai se amenizando, vai melhorando bastante, Então, por isso, estamos colocando tanta força nesse ano na questão de um panorama geral do Antigo Testamento. É óbvio que nós não estamos fazendo uma exposição teológica muito detalhada, porque senão a gente gastaria anos e muitas horas para cada ponto citado. Alguns temas gerais são tratados mais superficialmente, principalmente as histórias mais conhecidas, e hoje especificamente, até a primeira música que já deu todo o spoiler do assunto, que é o que foi trabalhado nos pequenos grupos ao longo da semana, vamos falar sobre a história lá de Josué, que é aquele que assume a liderança do povo que saiu escravo lá do Egito e que é levado para a terra prometida por Deus a Abraão lá na antiguidade, para que eles se constituíssem como nação. Josué foi o sucessor direto de Moisés. Moisés, mesmo tendo sido o homem que andou diante de Deus com muita graça, dentro do judaísmo, para vocês terem uma ideia, ele é considerado o maior dos profetas. E isso não é pouca coisa. Mas mesmo este homem que foi transformado de tantas maneiras e levado a experimentar coisas tão fantásticas, o homem que recebeu a própria lei de Deus, diretamente de Deus, e ele então é que fez com que a gente tivesse o que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Como é que a gente sabe a história do começo de tudo, se ninguém estava lá para assistir, Então o próprio Deus contou isso a Moisés e deu a ele a instrução de que isso fosse registrado para que o povo então conhecesse, o Deus a que serviam. E por conta disso Moisés se tornou essa figura tão icônica. Mas mesmo Moisés, homem como qualquer um de nós, experimentou também dos seus momentos de luta, Por exemplo, um deles, quando a indignação por conta do pecado do povo em construir um bezerro de ouro para adorar, ao invés de continuar esperando o que Deus havia falado para que esperassem, fez com que Moisés, quando viu aquilo, se indignasse de tal forma que ele pegou as tábuas lá dos mandamentos, ele quebrou as tábuas no chão, e aí ele teve que pagar a reimpressão, literalmente, Deus mandou ele lá e deu essa impressão, mas falou assim: você vai entender o tanto que esse negócio vai custar caro. Em outra situação, Moisés, ao invés de seguir a instrução de Deus, ir lá e dar uma ordem a uma rocha, conforme Deus havia ordenado, ele foi lá e tocou com o seu cajado. E aí você fala assim: olha, mas é quase a mesma coisa. Tanto é quase a mesma coisa que saiu água. Mas depois disso, Deus deixou muito claro que o nosso Senhor é um Deus zeloso. Ele está dizendo assim: os detalhes são importantes. Os detalhes são muito importantes em todas as coisas. Quando o Senhor dá para nós instruções, é importante que a gente esteja atento a cada uma delas.
E o homem que assume a liderança desse povo, porque Moisés, por conta dessas ações, foi impedido de entrar na terra prometida, ele conduz todo o povo, mas quando chega lá, ele foi levado até um monte para que ele avistasse a terra, mas ele nunca pisou nela. O homem que conduziu o povo, então, agora, na colonização dessa terra, foi o tal do Josué. Josué era um cara bem mais novo que Moisés, e ele tem o desafio de conduzir agora um povo imenso, que não tem mais, por conta de 40 anos andando no deserto, não tem mais nem a cultura da escravidão de quem estava lá no Egito, mas ao mesmo tempo não tem ainda a cultura de uma nação constituída de fato, porque era um grupo meio nômade, e este grupo que fica 40 anos vivendo em tendas e andando pelo deserto, rumo a uma promessa de Deus, que era a terra que Deus havia prometido para Abraão lá atrás, complica bastante as coisas. Mas nesse contexto, este homem chamado Josué é levantado, e ele tem uma postura muito interessante, uma postura de se esforçar por tentar ver, mesmo nas situações mais adversas, aquilo que Deus vê. E por conta disso, ele e um outro sujeito, chamado Caleb, tiveram inclusive a experiência, que já foi falado aqui em outras semanas, de uma vez que eles tinham que ir lá e espiar a terra, para ver se aquela terra de fato era tudo aquilo que Deus havia prometido, e quais eram os inimigos, quais seriam as adversidades. Enquanto todos os homens que voltaram começaram a ficar apavorados, dizendo assim, não vale o sacrifício, lá tem muito deserto, lá tem muito espinho, lá tem muitos inimigos, nós vamos sofrer na mão desse povo. O Josué, junto com o Caleb, voltaram dizendo o oposto. Como pode esses homens terem visto a mesma situação, as mesmas circunstâncias, e terem percebido a coisa de uma forma diferente, né? Isso acontece também na nossa caminhada de fé. Muitas vezes, na nossa vivência do Evangelho, ao nosso lado está sentada uma pessoa que pode estar vivendo coisas extraordinárias em Deus, com a mesma pregação, com os mesmos cultos, com as mesmas práticas, enquanto que nós, no nosso coração, não temos colocado a nossa sinceridade no altar de Deus, a ponto de dizer assim, Senhor, eu quero perceber as coisas como elas realmente são, e não como a minha imaginação, as minhas emoções, os meus traumas ou os meus interesses podem estar projetando. Então, é possível, valeu, mano, é possível que esta aparente esquizofrenia de percepção seja muito mais comum do que a gente imagina. O que acontece é que Josué viu o que Deus disse que era a realidade, e por conta disso, o Senhor depois o conduz como líder deste povo, para que eles tomassem aquela terra que foi prometida por Deus lá na antiguidade. Aí o que acontece? Logo que eles chegam, passam de maneira sobrenatural um rio. A primeira vez que eu li esse texto, para mim foi muito interessante, porque abrir o mar era uma figura que já está meio que no imaginário popular, né? Mas abrir um rio, eu falava, mas rio tem correnteza, como que para um rio, né? E a descrição da história é exatamente essa, como se tivesse sido feita uma barragem invisível que fez com que a correnteza parasse. E após passarem este rio, que era o Rio Jordão, eles têm agora o desafio de enfrentarem a primeira das batalhas mais sérias. Eles já haviam enfrentado outras antes de chegarem nesta região específica, mas agora ali, já pisando naquilo que é a terra prometida por Deus, eles sabem que o negócio ali vai fritar. Só que, o que acontece? Deus está nesse negócio. Deus foi que disse que aquela terra seria deles, Deus é que disse que era para eles irem lá, e o Senhor que havia conduzido o próprio Josué a assumir a liderança de todo esse povo. Tanto foi que esse feito sobrenatural de fazer o rio parar, para que eles pudessem atravessar, foi uma das maneiras que a gente visivelmente percebe de Deus endossar a autoridade que antes estava sobre a figura de Moisés, agora na própria pessoa do Josué, para enfrentarem essa batalha. E Deus, da mesma forma que falava com Moisés, ali na tenda, onde a presença de Deus era visível, que posteriormente foi mudada, muitos séculos depois, para o templo, né? Do mesmo jeito que Moisés ouvia Deus ali, Josué também passou a ser esse cara que agora ouve Deus.
Só que ocorre que eles lidam com uma cidade fortificada, chamada Jericó, que é o da música que foi a primeira cantada aqui, né? E o que acontece com essa cidade? Uma cidade fortificada, devidamente preparada, nós temos que nos lembrar que não existia arma de fogo, canhão, nem nada do tipo. Então, esse tipo de guerra era uma guerra muito difícil. E quem estava dentro das cidades fortificadas, se estivessem devidamente preparados, poderiam resistir a cercos assim, de meses e meses. Ou seja, uma coisa muito complicada de se trabalhar, né? O que ocorre é que a fama acerca do que eles haviam feito já havia se espalhado por toda aquela região, e quando eles chegam próximo à cidade, a notícia de que eles estão chegando já tinha chegado antes. O que acontece? Acontece que, mais uma vez, seguindo a mesma estratégia, mandam alguns espiões, né, os espias, mandam alguns sujeitos para dentro dessa cidade, para quê? Para ver como é a cidade, qual que é a população, o que a gente vai esperar dessa guerra, se de fato a gente tiver que guerrear com eles, né? Quais são as fortificações que eles têm, e uma série de outras coisas. E esses espias, né, esses espiões, quando foram enviados para lá, eles foram parar em um lugar, que eu já vi muita gente fazer a pergunta de maneira muito icônica e engraçada, eles foram parar num lugar de prostituição, numa casa de prostituição. E aí, nesse lugar, que era uma casa de prostituição, é onde eles conseguiram ser acolhidos, e uma vez que a cidade já sabia que esse povo estava chegando, então já estavam procurando por eles, quando eles estavam lá. Eu andei pesquisando bastante sobre isso, e eu percebi que há uma certa crítica válida sobre essa descrição do lugar onde eles estavam. Né? Embora a mulher que é usada por Deus, e que nós vamos falar mais detalhadamente aqui, que é uma mulher chamada Raabe, ela é descrita por toda a Escritura como uma prostituta, ela também tem que ser necessariamente aquela que seria a dona daquilo que é o lugar onde a prostituição ocorre. Esse é mais o contexto. E isso responde à razão pela qual esses caras foram para lá. A imagem que a gente tem que ter do lugar é o seguinte: é encostado no muro, ou seja, é a região mais periférica da cidade que você conseguir imaginar. Até porque, se houver um ataque inimigo, é o primeiro lugar onde vai feder para quem mora ali. Segundo detalhe, isso aqui é similar a hotel próximo à rodoviária. Eu já fiz viagens em que a grana estava extremamente curta e que eu tive que ficar em hotel próximo à rodoviária. E é dureza, porque tem muita gente lá, para não dizer a maioria, que não estava lá com o intuito de dormir. Então, eu fiz questão de ficar muito quietinho lá no meu quarto e tentar pensar em outras coisas, enquanto eu ouvia uma sinfonia humana de muitas vozes nos quartos ao lado. A ideia aqui, então, é de que estes espias, quando chegam na cidade, tentam se alojar no lugar mais periférico de todos, para que pudessem passar desapercebidos. Um lugar onde estaria, literalmente, a escória da cidade. É o hotel de entorno de rodoviária. E o que aconteceu? Aconteceu que, estando lá, esta mulher chamada Raabe tem uma experiência específica de percepção acerca de quem eles são e de quem Deus é, o que é uma quebra de paradigma imensa, uma vez que este povo não apenas servia a outros deuses, como eles eram avessos a esta ideia do Deus de Israel. E então o que acontece? Acontece que ela, diferente de todo o restante da cidade, tem uma postura de acolhê-los e de protegê-los da ameaça que a própria cidade ofereceria para com a vida deles. E o que ela faz? A gente vai ler o texto daqui um pouco. Ela mente para aqueles que estão procurando os homens, dizendo que eles já foram embora, sendo que, na verdade, elas havia os escondido no terraço. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre o dilema moral da gente mentir para salvar uma vida. Afinal, esse é um dos temas que está inseridos dentro dessa história. É difícil isso, é um tema difícil, mas eu quero contar para vocês o porquê que eu achei relevante para a noite de hoje. Infelizmente, boa parte das pessoas tem a experiência de decorar trechos imensos da Escritura, lembrar das histórias, decorar as passagens mais gerais, que têm aplicações práticas muito óbvias, mas nem todos
se aprofundam o suficiente para que cada princípio bíblico se torne algo que mexe com aquilo que é de mais interno, mais íntimo dentro de você. Então, viver um dilema moral, tentando comparar a sua percepção, o seu conceito de moralidade, com aquilo que é o conceito de Deus, não é apenas algo que acontece, é algo que é fundamental. Se você simplesmente adere à fé em Cristo Jesus, mas isso não promove em você uma mudança que custa, que dói, que vai tirar suas certezas em muitas coisas, então eu creio que você ainda está numa experiência religiosa superficial. Então, quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente envelhece, nós vamos percebendo o quanto Deus é maravilhoso e o quanto há coisas a serem aprendidas, pensadas, coisas em nós que precisam ser colocadas no devido lugar, o quanto que a nossa vontade, a nossa voz precisa aprender a ser silenciada em certos momentos, e o quanto nós precisamos estar mais sensíveis para os nossos irmãos. Todos esses dilemas fazem parte da vida de quem está tentando se relacionar com Deus. E por quê? Porque Deus é todo santo, todo perfeito, eterno e imutável, e nós somos o oposto disso. Aí o que acontece é que na relação entre um ser perfeito e imutável e de outros que são o oposto disso, adivinha quem que vai ter que mudar. Então as dores invariavelmente acontecem em nós, porque nós precisamos vivê-las para que a gente possa amadurecer. Tanto que a própria Escritura, em várias circunstâncias, eu consegui puxar uma lista até grande, mas eu separei aqui 5 pontos de exemplo, cita situações de pessoas que mentiram por alguma razão e que, de alguma maneira, o custo desta mentira não lhes foi imputado de uma maneira tão especial. É óbvio que o que eu estou querendo dizer para vocês não é de maneira alguma que existem pecados que são desprezíveis ou que existem pecados que são menos preocupantes do que os outros. Para Deus, a santidade é algo fundamental. Tanto que, quando nós falamos sobre a natureza de Deus, um dos pontos a se abordar é que Deus não pode mentir. Deus não pode, porque isso faria com que ele se tornasse autocontraditório. Ele negaria a si mesmo ao fazer isso. Então, Deus só pode dizer a verdade. No entanto, esta não é a condição em que a humanidade se encontra. Esta não é a condição. Então, por conta disso, nós podemos mentir. E é péssimo isso, porque todo pecado tem custo, e o salário do pecado é a morte. Se em Cristo Jesus fomos libertos da condenação eterna, não desprezem o fato de que os nossos pecados, se não podem nos mandar mais para o inferno, uma vez que nós nos arrependemos e mudamos de prática e tudo mais, eles ainda assim possuem consequências temporais, e a gente tem que estar atento para isso, porque muitas vezes nós estamos provocando os próprios problemas que nos geram dores. Então o pecado custa, e vai continuar custando até o fim dos nossos dias. Mas a Escritura cita várias situações, e 5 delas eu quero destacar para vocês. Eu não vou abrir os textos, a gente vai abrir depois lá em Josué 2, mas eu vou citá-los caso alguém tenha interesse, ou você anota aí, ou se você quiser depois vir aqui tirar uma foto da minha anotação também, não tem problema não. Eu passo para você, dessa vez está até organizado, geralmente eu anoto para mim, de modo que se alguém pegar o meu esboço, vai falar assim, não, você não pregou usando isso daqui, né? Mas dessa vez eu não sei o que aconteceu, acho que eu tomei meus remédios direito, e aí por conta disso está organizado. Então o primeiro exemplo é esse que eu falei de Raabe. Raabe, lá em Tiago, capítulo 2, verso 25, é citada como uma mulher que foi justificada quando mentiu aos homens que procuravam os espias. Então é incrível, se você fala assim, como é que ela cumpriu aquilo que era um desígnio de Deus, que aqueles homens fossem protegidos, mas ao mesmo tempo ela o fez com uma mentira. Uma das explicações bem óbvias nesse sentido aqui, é de que por mais de que nós tenhamos, claro, que preservar a sinceridade e a verdade quase a todo custo, aqui isso significaria sacrificar a vida de pessoas que não apenas são importantes por serem pessoas, mas eram pessoas que haviam sido incumbidas da parte de Deus de uma missão.
E esta mulher discerniu isso, ela sabia que esses caras não eram quaisquer um. E por conta disso, se houve alguma falha, e de fato ela mentiu, portanto ela pecou, o que é interessante nesta atitude é que ela puxa o custo desse prejuízo, desse dano, dessa ação pecaminosa sobre si mesma, para poder salvar aquelas pessoas. E Deus, como é um Deus de justiça, Deus, como é um Deus extremamente bondoso e misericordioso, Deus se agradou do coração dela. Agora, por favor, não estenda esse conceito, a ideia de que Deus se agrada da mentira, ou de que Deus se agrada da prostituição, simplesmente porque usou uma mulher, que o texto diz que era uma prostituta, ou no mínimo a dona do bordel, né? Que é o que a gente pode dizer. Não é isso. Outro exemplo de situação análoga está em Êxodo capítulo 1, verso 15, onde descreve que as parteiras omitiram a situação a respeito das crianças que o faraó havia mandado matar. Se nascesse menino era para matar, e se nascesse menina podia deixar viver. E essas parteiras começaram a escapulir com os meninos, deixar os meninos passarem, e quando o faraó as chamou para fazer ali um inquérito e perguntou, elas mentiram descaradamente. Elas falaram assim: mas as mulheres hebreias, elas são tão violentas, tão poderosas, que quando a gente chega lá para fazer o parto, o menino já está até saindo correndo, né? E isso não é verdade, mas pense em quantas crianças foram salvas por conta da atitude dessas mulheres. Então é óbvio, o custo daquilo que elas falam continua existindo, mas Deus se agradou da atitude delas, de correrem o risco de fazerem isso ao custo da sua própria vida, né, para salvar a vida das crianças. Em 1 Samuel, capítulo 19, verso 11, uma mulher chamada Mical, que era filha do rei Saul, e foi a primeira esposa do rei Davi, ela mentiu para o pai dela, que ainda era o rei, a respeito do Davi, para que ele não fosse morto. Então o que ela fez? Ela pegou uma estátua, botou na cama, cobriu com o cobertor e deu perdido com ele pela janela. E na hora que chega lá o exército para prender o Davi e matá-lo, ela conta a história e fala assim: ele está dormindo. E nisso conseguiu atrasar aqueles caras para que Davi conseguisse fugir. Na hora então que eles entraram, porque o rei mandou pegar ele a qualquer custo, puxaram a coberta, viram que tinha uma estátua lá, né? E isso foi considerado também como algo genuíno da parte de Deus, porque Davi já havia sido ungido da parte de Deus como rei de Israel. Deus já havia dito que iria colocá-lo no trono de Israel e Saul seria tirado, né? Você puxa 2 capítulos para frente, Davi, nessa fuga, vai parar num outro lugar onde o reconheceram, um homem fugitivo, fugindo do rei atual e ao mesmo tempo tentando escapar para que todas as promessas de Deus pudessem se cumprir. Lembrando que Davi teve oportunidade, de uma vez que ele pegou o Saul literalmente fazendo cocô, e ele teve a oportunidade de ir lá e matar o Saul, e aí ele fala aquela frase icônica que a gente vê totalmente fora de contexto, né? Ele fala assim: como posso eu matar o ungido do Senhor, né? Me levantar contra o ungido do Senhor? Porque embora Davi havia sido ungido para ser o rei, ele reconheceu o seguinte: olha, mas Saul também foi ungido para ser o rei, então o Senhor o colocou lá. Se o Senhor quer que eu seja o rei, que o Senhor o tire de lá ou dê a ordem para que alguém o faça. Mas Davi, podendo resolver o problema matando ele, assumindo o trono, ele não fez isso. No entanto, quando ele está foragido de Saul, depois dessa história aqui da estátua na cama, aparece um cara falando assim: esse aí não é o Davi, o cara lá, que todo mundo fala que ele é isso, é aquilo. E aí o que ele fez? Ele botou o sonrisal na boca, literalmente, fingiu de doido, a ponto que diz que a baba espumava e foi escorrendo. Ele fingiu de doido mesmo. E na hora que os caras viram ele lá fingindo de doido, falou assim: não, esse aí não é o Davi, não, nunca, deve só parecer com ele. Ou seja, ele usou de uma estratégia ali de fingir ser algo que ele não era, para poder escapar. E o outro caso aqui, o quinto, que eu acho mais icônico de todos, está em 1 Reis 22, 19,
que é a história onde Deus envia um espírito mentiroso para falar ao rei Acabe. Aqui também cabe uma série de explicações, mas o conceito é bem simples. Este Acabe foi o rei mais cruel que houve nesta época, na antiguidade. E este homem foi um homem profano. O que ele fez? Além dele ir totalmente na contramão de tudo que o Senhor mandava, de tudo que o Senhor queria, mesmo quando ele queria consultar o sobrenatural para fazer alguma coisa, ele o fazia de maneira extremamente tendenciosa. Tanto que ele chegou a selecionar 400 profetas, sendo que o critério para você ser um desse grupo é que você profetizasse sempre a favor dele. O cara era um safado, era um corrupto, e que literalmente acendia uma vela para Deus e para o diabo, se necessário, para que ele conseguisse o que ele queria conhecer. Um homem que amava a mentira. Não é como esses outros casos, de pessoas que assumiram o ônus de ter que até mesmo pagar o preço de um erro, mas no intuito genuíno de tentar salvar uma vida. Não, esse cara era um pilantra mesmo. Ele amava a mentira. E aí ele junta lá os 400 profetas e todo mundo está dizendo para ele, vai que vai dar certo. Agora, como esse cara acende uma vela para Deus e outra para o diabo, ele pega e fala assim, olha, peguem lá o profeta de Deus mesmo e traz ele aí, só para eu tirar a dúvida, porque eu quero ter certeza que nesse empreendimento que eu tenho dessa guerra aí, vai dar certo do jeito que eu quero que dê. E Deus ficou tão indignado de um sujeito tentar manipular o profeta para satisfazer o seu próprio desejo, que Deus então, e tem isso descrito lá nesse texto, 1 Reis 22, Deus diz lá nas regiões celestiais o seguinte, quem irá para dar a ele o que ele gosta, o que ele quer? E aí aparece um espírito, e nós pressupomos que para ser um espírito que mente, tem que ser um próprio demônio, né? Para vocês verem como é a autoridade de Deus. Uma vez que Deus fala, apareça alguém aí, vai lá e faça o serviço, aparece esse espírito e fala, eu vou. E aí ele fala, então vai lá e faz aquilo que é da sua natureza, dá a ele exatamente aquilo que ele quer. Pois esse espírito mentiroso foi lá e contou a mentira que Acabe queria ouvir. Por conta disso, ele se lascou, né? Isso aqui é importante da gente pensar, porque vocês já viram quantas pessoas têm uma experiência de fé, onde elas buscam de maneira tendenciosa ouvirem aquilo que lhes satisfaz, aquilo que lhe vai ser mais confortável? Cuidado, viu, meus irmãos? Há muitas vozes, e no geral, quem busca ouvir aquilo que quer ouvir, às vezes você pode receber isso como permissão até da parte de Deus. Então, antes até mesmo da gente dizer o que você quer receber da parte de Deus, diga ao Senhor aquilo que é o fato. Fala, Senhor, eu acho que eu não sei nem pedir direito. Então eu quero isso, mas seja feita a sua vontade. Eu quero aquilo, mas seja feita a sua vontade. Porque o Senhor sabe melhor do que eu sei. Isso é extremamente importante, tá? Então esses casos, meus irmãos, são para exemplificar o dilema moral que representa a história dessa mulher Raabe e tantos outros personagens. E desafiar cada um de vocês a, quando ler qualquer parte do texto bíblico, tentar imaginar esses dilemas na sua própria jornada. Quando eu leio, por exemplo, as prisões que os apóstolos enfrentaram no livro de Atos, né? Principalmente aquela situação em que eles estão lá cantando, presos pelos pés e pelas mãos, e começam a cantar louvores no meio da noite. Gente, as condições que aquelas prisões tinham, eu fico me perguntando, será que eu estaria louvando a Deus se eu estivesse passando a mesma coisa por conta do Evangelho? Há um dilema moral, você está sendo preso injustamente, você tem todo o direito de reclamar, de chamar o carcereiro de um safado, o cara que te mandou prender de um corrupto, de um homem enviado pelo diabo. No entanto, estes homens viveram algo diferente. E qual foi o resultado disso? Deus promoveu um terremoto no meio da noite, que abriu todas as celas, e eles, podendo fugir, não fugiram. O carcereiro ficou desesperado, porque se foge um preso, a pena do preso que fugiu era aplicada no carcereiro. Por isso que o carcereiro pensou até em dar fim à própria vida ali. Mas eles não fugiram, aí eles foram para a casa do carcereiro, no final converteu o carcereiro e deve ter convertido um tanto de preso. Vocês imaginam a situação. Quando eu leio essas histórias, eu fico pensando, será então que quando eu passo por esses dilemas na minha vida,
e eu não tenho uma postura análoga a deles, pode ser que muitas vezes aquilo que é o agir de Deus, isso não está sendo visto, porque eu é que estou sendo o que está quase que fazendo o trabalho do diabo, atrapalhando aquilo que poderia ser feito, né? Então esses dilemas precisam fazer parte da nossa vida, não essas histórias serem vistas como algo que está tão distante de nós a ponto de não fazerem parte da nossa realidade. Aí voltando agora na história específica dessa mulher chamada Raabe, vamos ler o texto. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2, a gente vai ler os versos de 8 a 13, para a gente poder pontuar algumas características que fez com que ela pudesse ser um personagem tão importante no panorama bíblico, na história bíblica, na história do Antigo Testamento, tá? Josué capítulo 2, de 8 a 13, eu estou usando a versão da NVI. Diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og e os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Só parando aqui para fazer um comentário, meus irmãos, olha que testemunho fantástico. O engraçado é que esse testemunho que ela está dando não é um testemunho apenas dela, mas é um testemunho da ideia que toda a cidade tinha. Esse povo está vindo, e esse povo está vindo como um trator. Eles podem não ser os mais numerosos, mas esse Deus deles aí não está respeitando nada dos deuses que os povos têm por aí, não. Entendeu? Ele vem e ele mostra a sua soberania. Agora, de maneira fantástica, o que me chama a atenção é sobre como ela reconheceu tão claramente o que ela diz aqui, do meio do verso 11 em diante, quando ela fala: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Essa mulher percebeu Deus como ele realmente é. E mais uma vez, uma reflexão para a nossa caminhada. Diante das adversidades que a gente enfrenta, diante dos problemas que nos atingem e de repente você perde completamente tudo que você achava que você tinha como certeza. Imagina a condição dessas pessoas. Está vindo um povo que vai vir aqui e vai matar as pessoas, vai tomar as riquezas, vai acabar com a cidade. E aí? E o pior, o Deus deles é que pelo jeito é o Deus verdadeiro, porque eles não estão perdendo uma. E esse Deus está contra nós, porque nós adoramos a falsos deuses. Imagina que isso poderia representar no nosso contexto, você falar assim: olha, eu perdi todos os meus negócios. Olha, nós perdemos todo o nosso dinheiro, nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos a nossa casa. As coisas que nós sofremos quando a gente tem o medo iminente de perder na nossa caminhada, na nossa vida atual. Essa mulher, assim como todos os habitantes dessa cidade, estavam exatamente com esse espírito e esse sentimento. Estamos para perder tudo e não há nada que nós possamos fazer com a força do nosso próprio braço que vai resolver essa situação. E o que ela fez? Isso é o mais legal. Na situação onde todos estavam, ela simplesmente voltou-se para o Deus deles. Afinal, se eles estão fazendo isso pela autoridade desse Deus, e esse Deus nós estamos percebendo que é o Deus verdadeiro, eu vou me voltar para esse Deus. E aí o texto continua aqui, né? Verso 12. Então elas os constrange em nome de Deus, né? Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. E aí, se você for lendo o restante desse capítulo,
você vai ver que os espias, diante daquilo, viraram e falaram assim: nós juramos, colocando como penhor nesse juramento a nossa própria vida. Se alguém tirar a vida de vocês, que Deus cobre a nossa própria vida. Um juramento muito pesado. Ou seja, mesmo esses homens que são guerreiros, mesmo esses homens que estão lá por uma situação extremamente complicada, de atacar um povo, é guerra, né, gente? Vocês imaginam a catástrofe, né? Você vai ter que enfrentar gente que você também não quer enfrentar. Mas diante dessa situação, mesmo falando de povos pagãos, de povos que estavam fazendo o contrário do que era a vontade de Deus, de povos que tinham todos os motivos para matá-los, quando eles percebem o coração dessa mulher e o do como ela reconheceu o Deus verdadeiro, eles também se encheram de compaixão. E por isso eles fazem um juramento tão profundo quanto esse, né? Bom, aí, só um detalhe sobre essa história. Essa batalha de Jericó é reconhecida pelos historiadores. Existem as ruínas de Jericó. A Jericó que você encontra no Novo Testamento não é a mesma cidade, mas é a reconstrução dela um pouquinho do lado, tá? Então, se você for lá, tem duas Jericó. Tem a antiga e depois tem a Jericó nova, tá? É importante falar isso. Tem muitos detalhes sobre esse negócio que eu poderia ilustrar aqui, mas o tempo já foi, então não dá para falar hoje. Só um detalhe que eu queria chamar muito a atenção de vocês, quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre isso. Eu vi na Wikipedia, especificamente, falando que Josué nunca esteve em Jericó e que não tinha muralha lá porque não tem provas arqueológicas, embora existam as ruínas. Aí, como eu sou um pouco mais curioso do que às vezes a maioria ao invés de eu apenas ler as afirmações, eu fui nas fontes que a Wikipedia estava citando. E eu descobri que as fontes são o blog de um ateu que foi lá e olhou e falou assim: teve muralha nada aqui. E só isso, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Questionem. É muito fácil as pessoas falarem assim: não, claro que isso não aconteceu. Vire para a pessoa e fale assim: legal, mas de onde você tirou essa ideia? Porque se ela tem razão, eu também quero aprender. Mas tem muita coisa que as pessoas vão falando que não tem nem pé nem cabeça. E eu fiquei surpreso, viu? Aí eu não lembrava meu usuário e senha, para eu poder ir lá na Wikipédia e alterar o artigo, viu? Porque esse artigo está errado. Ele está citando uma coisa que não é fato. Fala: mas que ano que foi isso? Gente, entre 1300 e 1500 e não sei o que, antes de Cristo. Então não é para ter muito muro mesmo não, né? Mas o cara citar um blog, e o cara é ateu, é blog mesmo, é o cara que viajou para lá e está contando a experiência de viagem dele. E essa é a fonte que está citada num artigo desse. Então cuidado, viu, gente? Cuidado com as coisas que a gente lê por aí. Bom, falando sobre a Raabe, para a gente encerrar isso daqui, e pensar sobre os princípios que nós podemos tirar dessa experiência. Essa mulher, ela tem uma ação coerente com a fé que ela agora passa a dizer que tem. E este é o grande desafio para a nossa caminhada. Nós não apenas dizermos que conhecemos a Deus, nos esforçarmos por conhecer as Escrituras, viver os dilemas morais, aprendemos a reconhecer a soberania divina como ela reconheceu. Olha, se Deus mandou esse povo vir, eles vão vir e vão ganhar todas. Tudo isso ela reconheceu. Mas não é apenas assim que ela se tornou esse personagem tão importante na história do povo de Deus. Foi pela ação coerente com a fé que se afirma. E nós precisamos pensar na nossa vida dentro desse aspecto. As nossas ações condizem com a fé que nós dizemos que temos? Acreditem, Deus olha isso. Tanto que nós que cremos em Cristo Jesus, cremos no sacrifício expiatório de Cristo Jesus pelos nossos pecados, nós não estamos mais condenados à danação por conta dos nossos pecados. No entanto, lá no texto do Apocalipse, uma coisa que você descobre é se deste julgamento nós estamos isentos, porque Cristo ocupa o nosso lugar na condenação, ainda assim haverá um outro julgamento, que é o julgamento de todas as obras. E as obras que serão julgadas são as obras boas e as obras más. Para quê? Para que haja luz sobre tudo e a gente veja as coisas como elas realmente são.
desse julgamento, nenhum de nós escapa. Por isso que é importante que a gente viva de consciência limpa e tranquila, para que possamos, estando lá, dizer: Senhor, o Senhor viu, então eu não preciso explicar para o Senhor nada, não preciso de advogado, não vai precisar passar no telão para te humilhar, mas muito pelo contrário, Deus vai olhar e vai falar assim: de fato, até quando você possa ter se equivocado, eu conheço o seu coração. Geralmente quando alguém fala Deus conhece meu coração, eu tenho até medo dessa expressão, porque eu acho que Deus conhecer meu coração geralmente é o motivo pelo qual eu devia ir para o inferno, né? Mas que nós possamos viver de maneira mais ousada em buscar a vontade de Deus, para que isso possa ser usado de uma maneira positiva. Sabe, Senhor, o Senhor conhece meu coração, então se eu errei, me perdoa, mas estamos aí, é assim que a coisa vai acontecendo. Então a nossa vida tem uma ação coerente com a fé que a gente professa. O que essa mulher fez? Ela colocou a sua vida em risco para salvar os homens de Deus e para fazer a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a colocar a nossa vida em risco para que a vontade de Deus prevaleça na nossa existência, ou no mundo em que nós vivemos? É sério isso. Essa mulher não viu o Cristo, gente. Nós estamos falando lá de 1300 anos antes de Cristo. E, no entanto, ela teve uma atitude que é totalmente coerente com alguém que fala: de fato esse Deus é o Deus que salva, é o Deus misericordioso. E detalhe, ela não foi lá para primeiro pedir que os espias jurassem, para depois ela ir lá e mentir para os guardas. Ela primeiro o salvou, e depois ela foi lá e clamou por misericórdia. Ela não negociou com a moeda que ela tinha nas mãos. Isso é fantástico. Com certeza, esses homens tremeram mesmo e falaram assim: opa, estamos vendo que esta mulher, essa prostituta, como o texto diz, né? Se é exatamente isso, né? Ou se ela é só a dona do negócio, eu não sei. Mas esta mulher, ela é uma provisão de Deus para nós aqui. Então, ela colocou a sua vida em risco. Outro detalhe, ela reconheceu que o Senhor é soberano e que o seu poder sempre prevalece. Antes deles atacarem, antes do exército aparecer, ela só ouviu falar das grandezas que Deus havia feito, e ela pensou: não tem jeito de lutar contra esse Deus. Você já tentou lutar contra Deus? Ou, em outros termos, você já tentou fugir de Deus na sua vida? Isso é uma experiência que muitas pessoas experimentam em algum momento da sua caminhada, né? E é até, de certo modo, pedagógico. É ruim porque a gente geralmente volta cheio de cicatrizes e depois falando: quanto tempo eu perdi? Mas quando a gente passa por esse tipo de experiência, nós sempre voltamos reconhecendo que o Senhor é soberano e que a vontade dele sempre prevalece. Lutar contra Deus, o prejuízo é sempre nosso, né? Tentar fugir de Deus é impossível. Embora eu sempre gostei do conceito, tanto que eu sempre disse para a galera que meu profeta preferido do Antigo Testamento é o Jonas. O cara que é profeta de Deus e ainda tentou fugir de Deus, e no final foi para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, né? Reclamando ainda, né? Eu te entendo, Jonas. Jonas, eu te entendo. Terceiro ponto, essa mulher, diferente dos demais habitantes de Jericó, ela se moveu em favor daquilo que era a vontade de Deus. Ninguém mais fez nada. Outras pessoas viram que esses homens estavam ali. A notícia correu de que havia estrangeiros dentre os hebreus que já estavam na cidade, por isso que começaram as buscas. Ela foi a única pessoa que se movimentou, sabendo que, se não morresse pela mão deles mesmos, quando eles atacassem, morreria pela mão da sua própria cidade, do seu próprio povo. Mas ela olhou para quê? Ela olhou para Deus, e ela se moveu. Nós estamos nos movendo em favor daquilo que Deus deseja? Eu entendo as dificuldades, sabe, meus irmãos? A gente olha e fala assim: mas todo mundo faz desse jeito, todo mundo considera isso como normal. Às vezes, na vida que nós levamos, com as pressões da sociedade e tudo mais, dos valores, você vai ter que se posicionar, mesmo que você seja o único que faz aquilo que tem que ser feito, mesmo que ninguém esteja fazendo. É o que essa mulher fez, ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ela fez o que ninguém mais teve a ousadia de fazer. E por isso ela se tornou quem se tornou. E o quarto ponto, que é algo fantástico também,
independente da obscuridade do passado de uma pessoa, em Deus tudo se faz novo. Ou seja, Deus usou uma mulher de má fama, que tinha um estabelecimento de péssima fama, onde tudo que acontecia ali era exatamente o oposto daquilo que é a vontade de Deus, os valores de Deus, as virtudes de Deus, e no entanto essa mulher, quando tromba com a oportunidade de se tornar alguém que é favorável a Deus, ela abraça o negócio. E isso chega no nosso quinto ponto aqui, que é o encerramento dessa ideia. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Esta mulher teve um filho chamado Boaz, foi incorporada ao povo de Israel, e o filho dela, chamado Boaz, foi o bisavô do rei Davi. E da linhagem desta mulher, do Boaz e do rei Davi, nasceu Jesus Cristo. Então Deus usa uma mulher que não vale nada, que tem uma história horrorosa, num lugar horroroso, de total adversidade, e isso está registrado nas Escrituras, nas genealogias. Lembrando que não é comum botar nome de mulher em genealogia, só dos homens. Mas essa história sempre foi tão fantástica e tão extraordinária que as Escrituras fizeram questão de registrá-la em mais de uma ocasião. Então, uma prostituta se tornou uma das pessoas da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que veio, o Deus encarnado, para salvar o mundo, usufruiu do esforço sacrificial, da conduta, mesmo que fosse em prejuízo, daquilo que seriam seus próprios interesses, tentando buscar agradar a Deus, e Jesus Cristo nasceu da linhagem dessa mulher. Então, meus irmãos, tomando isso para a nossa vida, essa é uma das histórias maravilhosas que a gente tem e que nos leva a pensar muito sobre a nossa responsabilidade para com este fluxo de Deus, da sua igreja, das virtudes, no mundo em que nós estamos. Eu sei que há muitos motivos para que a gente às vezes se desespere, sabe? Você olha e fala, não, só tem um jeito, Jesus voltar, vem fogo mesmo, aí vem novos céus e nova terra, e a coisa vai melhorar. De fato é assim. Mas quanto tempo isso vai demorar? Esperamos que muito pouco. Mas os apóstolos também acreditavam que essa volta de Cristo poderia ser bem rápida por conta da apostasia que surgiu muito rapidamente na igreja. Pessoas que já se voltaram assim contra aquilo que era o Evangelho e que saíram de dentro da igreja. Por isso lá nas epístolas de João, João fala, olha, eu acho que os anticristos já estão aí. E ele fala anticristos ainda, hein? Gente que saiu da igreja e que está lutando contra tudo aquilo que é verdadeiro. É óbvio que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos ou daqui 1000 anos. Nós de fato não sabemos. Jesus disse que não compete a nós conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. No entanto, nós vivemos de maneira plenamente consciente, dizendo o seguinte, o único dia que eu tenho é hoje. E hoje eu quero viver em virtude, eu quero abraçar as oportunidades de andar com Deus, de conhecer Deus, de torná-lo conhecido, de fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque eu não quero ser aquele que vai atrapalhar o mover de Deus, o fluxo de Deus ao longo da história. Então essa mulher foi recolhida pelo Senhor no tempo oportuno, e você imagina a surpresa que ela deve ter tido quando ela chega diante do Senhor. Essa parte nós estamos totalmente imaginando, porque isso não está registrado em lugar nenhum, e ela descobrir que a história dela foi muito mais do que apenas salvar o pai, a mãe e os outros que ela citou aqui. Foi sobre ser um instrumento para algo que iria salvar toda a humanidade. Isso é fantástico. Então o que Deus vai fazer com a minha vida e com a sua? Nós não sabemos. Agora uma coisa nós sabemos, nós somos chamados para andar em virtude, em coerência, buscando aquilo que é santo, aquilo que é melhor, aquilo que é superior, tentando ensinar para os nossos filhos aquilo que é melhor, para que eles possam também fazer a mesma coisa, não nos imitando nas práticas, mas nos imitando no esforço de conhecer a Deus, para que tenham suas próprias experiências, sejam homens e mulheres de Deus, e este legado que chegou até nós possa ser preservado até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus,
O Senhor sabe, diante de todas essas palavras, das dificuldades que cada um enfrenta. As dificuldades que nós temos de sermos coerentes, de nos posicionarmos quando tudo parece que está contra nós, as dificuldades de lidar com os prejuízos pessoais para que a sua vontade se estabeleça, as dificuldades, Senhor Deus, de nos considerarmos dignos de sermos servos do Senhor, filhos do Senhor, quando olhamos para o passado e para tudo aquilo que nós já fizemos. Senhor, é difícil, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, e isso não nos favorece. O que nós pedimos é que, da mesma maneira que a Tua Palavra está cheia de histórias fantásticas, de pessoas improváveis, que foram transformadas pelo poder do Seu Espírito Santo, pelo poder da Sua Palavra, em novas criaturas, que isso também possa acontecer na nossa vida. Que a gente não tenha apenas mais uma experiência religiosa para o nosso currículo, não sejamos apenas aqueles que decoram passagens bonitas, decoram os textos, mas não fazem com que esses textos sejam devidamente tomados como verdade na nossa existência, Pai. Que nós possamos nos apoderar da Sua Palavra, Senhor, para que ela seja verdade em nós, para que o mundo Te conheça, simplesmente olhando para nós e trazendo as perguntas onde nós poderemos então falar do Senhor, para que eles possam Te conhecer diretamente. Usa-nos, Senhor, como instrumento de graça, de virtude e de coerência, e que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso coração. Cura-nos, Senhor, e transforma a nossa história, como já tem feito e como já tem prometido, por isso nos tem atraído de maneira tão maravilhosa, tão fantástica, até a Sua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém.